Buenas Gauchada, me chamo Jason dos Santos, tá? Eu tenho 31 anos de idade, desses 31 anos eu tenho 23 anos direcionados à cultura e ao tradicionalismo, da cultura do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Nesse currículo, então, eu participei das invernadas de dança do CTG Rancho de Gaudério, aqui de Farroupilha, CTG Aldeia Farroupilha, aqui de Farroupilha também, o CTG Heróis Farroupilha, lá de Caxias do Sul. E hoje, atualmente, eu faço parte da patronagem do CTG Chilenas de Prata, onde eu faço parte da secretaria desse grupo. No Rancho de Gaudérios, como eu citei inicialmente, eu fiz parte das invernadas e também do prendado. O prendado é algo direcionado ao desenvolvimento cultural, então, desses grupos. Eu me mantive dentro disso por média de uns 8 anos, mais ou menos entre os anos de 2000 e 2012. Lá, então, eu aprendi muito sobre a história do nosso estado, culinária do nosso estado, jogos, entre inúmeras outras informações que foram obtidas. Fiz parte também desses grupos e atuei como instrutor de dança nas categorias de base, tá? E me dediquei muito a isso e a esse aprendizado. Um dos fatores que nos leva a fazer esse curso que a gente vai fazer direcionado ao truco cego ou truco gaudério, que é algo que a gente aprendeu lá dentro do CTG. É um jogo muito comum na nossa região, mas que hoje, por algum motivo, parece que tem algum desinteresse das pessoas ou faltam pessoas talvez para ensinar, e a gente percebe que cada vez ele está desaparecendo mais. A nossa ideia com isso, então, é trazer um pouco mais de pessoas, talvez mais interessados, e para que a gente possa voltar a desenvolver torneios, essas coisas assim. Devido a isso, então, a gente teve essa ideia de gravar esse vídeo explicando um pouco das regras e um pouco de como se joga o truco, valores de cartas, valores de apostas, essas coisas assim. A gente vai fazer algo bem explicativo, vai tentar fazer o mais básico possível, mas o mais explicado possível para ficar fácil para que todos entendam. Este curso, então, ele está sendo feito com recursos provenientes da Lei número 14.017 de 2020, que é também conhecida como a Lei Aldir Blanc. O município de Farroupilha e a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Farroupilha. Eles que estão incentivando este curso. Então vamos iniciar aí o nosso curso sobre truco cego ou gaudério, que nem eu expliquei inicialmente. Tá? O nosso aprendizado ele vai iniciar da seguinte forma. Tá? Falando um pouco sobre o baralho. O baralho que a gente usa para jogar o truco é um baralho espanhol como este. O baralho que a gente utiliza ele é composto por 40 cartas, entre 4 naipes, que seriam os naipes de espada, os naipes de paus, naipes de ouro e naipes de copa. Tá? Neste caso aqui, como vocês vão notar, este baralho ele informa que é composto por 50 cartas. Nesse caso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa caixa, vai retirar todas as cartas de valor 8 e 9 e também os coringas, se fizerem parte do baralho. Desta forma, então, é que a gente vai chegar às 40 cartas necessárias. Então, conforme comentado, tá? Dando sequência ali agora na questão das cartas, eu abri o baralho, tá? Retirei as cartas de valor 8, 9 e os coringas, conforme eu citei, para que então a gente tenha as 40 cartas necessárias para o jogo, tá? Como vocês podem ver aqui. Dessa forma, então, o nosso baralho ficou com as 40 cartas ali. Ficou desta forma, então. O naipe de ouro. O naipe de copas. O naipe de paus.
e o naipe de espadas. Como vocês puderam ver ali, então salta o número 7 salta direto para o número 10. Tá? Depois a gente vai dar sequência, então, à questão do valor de cada carta. Entre esses naipes, tá? Tem cartas que têm o mesmo valor, independente do seu naipe, e tem algumas cartas que elas têm um valor diferenciado no jogo. Então a gente vai explicar o valor da carta mais alta, da segunda mais alta, terceira mais alta, quarta mais alta, assim sucessivamente, até a carta mais baixa então do baralho. Pessoal, então a gente vai dar sequência, tá? Com a questão do valor das cartas, conforme eu expliquei anteriormente. A gente vai explicar aqui de uma forma com as cartas postas em uma mesa, tá? E também a gente vai fazer a postagem de um material depois, para que vocês possam ter acesso em forma de um documento de PowerPoint ou algo assim, para que vocês possam ter acesso a esse material também, para poder ler, enfim, e entender um pouco mais. Tá? A questão das cartas, conforme eu posicionei na mesa. Como eu expliquei anteriormente, algumas cartas elas têm um valor diferenciado. A gente tem 4 cartas no baralho que a gente chama de 4 que não se empardam. Enfim, são 4 cartas que não tem como empatar uma com a outra. Tá? O As de Espadas, conforme está postado aqui, é a carta mais alta do jogo. O As de Paus é a segunda carta mais alta. O 7 de espada, ou manilha de espada, é a terceira carta mais alta. O 7 de ouro, ou manilha de ouro, conforme a gente chama também, é a quarta carta mais alta do jogo. Ou seja, tá? O As de Paus, sempre que tu jogar o As de Paus, só pode matar ele com o As de espada. Tá? Da mesma forma aqui, se tu jogar o 7 de espada, vai sempre matar com As de Paus. O 7 de ouro vai ser morto pelo 7 de espadas. De ouro, desculpa. Tá? Essas são as 4 cartas mais altas do jogo. Após isso, conforme eu expliquei, existem cartas que, independente do naipe delas, elas têm o mesmo. Isso significa que o jogo está empatado. Tá? Após isso, abaixo dos 3, a gente vem com os 4 naipes e 4 cartas de 2. Como eu já expliquei, independente da sequência, elas têm o mesmo valor. Abaixo disso, abaixo dos 2, a gente tem os 2 As que sobraram. Como vocês viram anteriormente, o As de espada e o As de paus já estão lá no início, que são as 2 cartas mais altas do jogo. Após aqui o 2, abaixo do 2, vem então os 2 As que sobraram, que a gente costuma chamar de ourão ou igueme, enfim, mas são os As de copas e o As de ouro. Abaixo deles, então, as sequências, aí vem todos os naipes ali, como vocês podem ver, e o valor de cartas 12, tá? Que a gente também costuma chamar de véia no jogo, tá? E também, como anteriormente já explicado, elas têm o mesmo valor, independente do naipe delas. Abaixo delas a gente vem com as cartas de valor 11, tá? Todas as 4 naipes. Abaixo do 11 a gente vem com as cartas de valor 10, tá? Abaixo então do 10, como a gente já falou e mostrou anteriormente, a gente retirou todos os 8 e 9 do baralho. Então na sequência ali, abaixo do 10 a gente já vem com a carta 7. Como a gente já mostrou inicialmente que os 2 sets, o de espada e o de ouro, eles estão lá entre as 4 que não se pardam, lá no início, sobraram apenas 2 naipes de 7, que é o naipe de paus e o naipe de copas. Ou seja, esses 2 naipes aqui, diferente dos outros 2 sets, que tem valores diferentes, esses dois aqui, eles se pardam, eles se empatam no jogo. Tá? Abaixo do 7, a gente vem com todos os 6. Tá? Abaixo do 6 vem todos os 5. E abaixo dele vem todos os 4. Assim a gente completa as 40 cartas do baralho. E como vocês puderam perceber, o 4 então é a carta que teria menor valor no baralho do truco cego.
Bom, tá, o jogo que a gente vem explicando, o truco cego, ele pode ser jogado de formas diferentes. Ou seja, ele pode ser jogado em dupla, ele pode ser jogado em trio e ele também pode ser jogado naquilo que a gente costuma chamar de mano, que seriam duas pessoas, uma contra a outra, tá? Frente a frente. O que acontece então? Quando for de mano, como eu já comentei, serão duas pessoas frente a frente. Em dupla, serão 4 pessoas jogando, duas duplas no caso, e elas sentarão de forma intercalada na mesa. Ou seja, eu sentarei aqui, por exemplo, o meu adversário aqui, o meu companheiro de jogo estará do outro lado, por exemplo, no lado adverso ao meu, e o outro, que nosso adversário, se postará logo após. Para o jogo de trio, acontece a mesma coisa. Ou seja, serão 6 pessoas jogando, serão 2 trios e também serão postados na mesa da mesma forma, de forma intercalada. Ou seja, nunca vai ter duas pessoas da mesma dupla ou mesmo trio sentadas lado a lado. Elas sempre vão estar intercaladas com um adversário. Logo após isso, então, o que a gente pode comentar é a questão do pagamento ou das apostas que a gente vinha falando. As apostas elas são feitas com o pagamento de tentos. Os tentos nada mais são do que um ponto. Cada tento vale um ponto. A gente costuma pagar e utilizar isso como tento sementes, moedas, enfim, palitos de fósforo, inúmeras coisas. O jogo, a gente costuma jogar até o pagamento de 24 tentos. Ou seja, quando alguém atingir os 24 pontos, o jogo terminaria, tá? Os tentos, então, a gente tem um sequenciamento para eles, tá? Como vocês vão poder ver, eu postei na mesa aqui alguns tentos, tá? O que acontece? Como vocês vão notar, eu falei que o jogo vai até 24. Se vocês forem notar, eu tenho apenas 12 pedrinhas postadas aqui, tá? E eu tenho uma moeda aqui ao lado, tá? Aqui eu tenho 12 pontos, tá? Para não ter que postar 24 moedinhas, 24 sementes, enfim, na mesa, a gente terá 12. Quando alguém atingir os 12 tentos, tá? Que tu pagar esses 12, por exemplo, para o seu adversário, tá? Significa que ele tem 12 pontos. A partir daqui, o que você vai fazer? Tá? Se ele ganhou mais um tento, por exemplo, tá? Você vai recolher os tentos dele e vai entregar este tento maior. Este tento, por si só, ele tem valor de 12. Certo? Então, se o meu adversário, ele ganhou 12 tentos, tá? Ele tinha aquelas 12 pedrinhas, conforme eu expliquei, ele já tinha 12 pontos. Eu posso trocar aqueles 12 pontos por isto. Aqui significa que ele também tem 12 tentos. E depois eu sigo o pagamento normal. Quando ele atingir essa moeda grande e todas as outras pedrinhas que eu tinha, tá? Significa que ele atingiu os 24 pontos e nesse caso o jogo teria terminado, certo? Bom, dando continuidade então, pessoal, após a explicação lá dos tentos e do pagamento dos tentos, tá? A gente pega aquelas 40 cartas e a gente vai embaralhar. Para o caso do jogo, aqui a gente vai explicar o jogo que seria mano a mano, né? Para duas pessoas no caso. Uma pessoa vai embaralhar, tu vai largar o baralho sempre para a tua esquerda, a pessoa da tua esquerda, então seja em dupla, em trio, a pessoa que estiver à tua esquerda é a que vai alçar ou cortar o baralho. Após cortar, então, são 3 cartas que vão ser dadas para cada jogador. Nunca começa dando carta para ti, no caso, tu sempre vai ir para a pessoa que está na sequência. No caso aqui, 3 cartas para cada um. E o baralho tu sempre vai largar para a tua direita. Pelo seguinte fato, a pessoa que está à direita do baralho é o mão da rodada, tá? E a última pessoa que estiver na mesa é o pé da rodada. No caso da rodada. Do trio vai ser a terceira pessoa. Por exemplo, se estivéssemos jogando em trio, eu dei as cartas, tá? O meu adversário é o primeiro mão do trio dele. O mão do meu trio vai ser o meu parceiro que estiver após esse aqui.
após o nosso primeiro adversário. Após isso, todos vão então levantar suas cartas, né, ali, para poder ver o que pegou. E a partir daí a gente vai explicar a questão das pontuações, que seria o primeiro passo das apostas. E após isso a gente vai explicar a continuidade do jogo, aonde é que se chama o truco. Então, pessoal, o primeiro passo após olhar suas cartas, enfim, a gente tem que fazer a análise para ver a quantidade de pontos que a gente teria na mão. Os pontos esses seriam para a questão do envido. O envido é uma das apostas a qual uma pessoa ou alguém do trio ou dupla, enfim, que estiver jogando, pode fazer com o intuito de apostar uma quantidade X de tentos. Tá? A questão do envido ela funciona da seguinte forma: é necessário que tenha-se duas cartas do mesmo naipe. No caso aqui, tá? As cartas que eu peguei, eu levantei elas, eu tenho um 4 e um 2 de ouro. Essas duas cartas sendo do mesmo naipe, este fato de ter duas cartas do mesmo naipe já te dá 20 pontos. Ou seja, duas cartas iguais, mesmo naipe, já são 20 pontos. Partindo desses 20 pontos, a gente soma mais o valor de cada carta. Nesse caso aqui, 20 pontos, mais 4, 24, mais 2, 26. Eu teria 26 de ponto, então, neste caso, se eu quisesse apostar e colocar o envido, tá? Nessa situação. Uma outra situação que pode ocorrer, tá? É a seguinte. Vamos supor que eu pegasse essas cartas, certo? Ao verificar, no caso, o envido, eu teria que analisar essas duas, as duas do mesmo naipe. Nessa situação, a gente tem uma carta chamada, que a gente costuma chamar de carta negra, que seriam todos os 10, 11 e 12. Nessa situação, a gente tem os mesmos 20 pontos pelo fato de ter duas cartas do mesmo naipe, porém, a única carta que será somada aos pontos é o 4. As cartas negras, 10, 11 e 12, que eu expliquei, elas não se somam. Ou seja, nessa situação, eu teria 24 pontos. E aí a gente vai ter algumas situações, tá, pessoal? A menor pontuação possível no envido é 20 pontos, que seria a situação de ter duas cartas negras do mesmo naipe, no caso um 10 e um 11 de ouro. Eu somaria apenas os 20 pontos das cartas do mesmo naipe, não somaria o valor de cada uma. E nessa situação aqui, a gente está demonstrando, então, a maior pontuação possível para a questão de envido. Essa é a maior pontuação possível para qualquer jogador, que seriam o 7 e o 6 do mesmo naipe, que totalizariam 33 pontos. Para a questão de envido, então, essa é a maior pontuação possível. Existe ainda também a possibilidade de que a gente não pegue nenhuma carta do mesmo naipe, tá? Isso não significa que a gente não possa chamar ou apostar no envido, certo? O que acontece só nessa situação? A minha pontuação vai ser a maior carta que eu estiver na mão. No caso, não a maior em valor lá que a gente explicou inicialmente, não seria o Ás de espada, e sim a maior aqui nessa questão entre 7, 3 e Ás. O 7 é a maior carta em questão de número, certo? Então a minha pontuação nessa situação aqui, se acaso eu chamasse o envido, a minha pontuação seria 7, tá? Seria 7. A possibilidade também existente é de pegar 3 cartas do mesmo naipe, certo? Nessa questão aqui, quando eu pegar 3 cartas do mesmo naipe, eu teria uma flor, tá? A flor, ela segue as mesmas regras do envido para a questão de somatória de pontos, certo? Eu tenho os mesmos 20 pontos pelo fato de ter as cartas do mesmo naipe, e depois eu somo mais o valor das cartas, sem contar as cartas negras que a gente explicou, 10, 11 e 12. Nessa situação, eu teria 25 pontos de flor, tá? Para ficar claro, a questão da flor, ela se sobrepõe ao envido. Se acaso teu adversário, por exemplo, colocar envido e você tiver flor, apenas o fato de colocar, de chamar flor, já cancelaria o envido dele. A aposta dele, no caso, seria cancelada
e você iria receber apenas os tentos que ganharia a respeito da flor. Apenas então para nível de curiosidade, tá? Como a gente fez com o envido e mostrou a maior pontuação, essa aqui seria a maior pontuação possível em questão de flor, tá? Que seriam 38 pontos. Os 20 das 3 cartas do mesmo naipe, mais a somatória entre o 7, o 6 e o 5, totalizando então os 38 pontos. Essa seria a maior pontuação possível então para qualquer jogador a nível de flor. Então outra parte bem importante, tá, pessoal, é a questão de como apostar e como fechar as apostas, certo? Como a gente explicou, a primeira aposta que deve ser feita no jogo é a questão da pontuação, ou do envido que a gente já falou, certo? A questão do envido, a partir do momento que um dos jogadores colocar essa aposta em questão, no caso, eu peguei essas cartas e o meu adversário essas cartas aqui, tá? Supondo que eu começasse a jogar e eu chamasse o envido, tá? Eu estaria fazendo a aposta de 2 tentos, ou 2 pontos, como a gente já explicou. Tá? A partir desse momento, eu abro a opção para ele de ou apenas fechar a minha aposta com as palavras quero ou não quero. Tá? No caso dele quiser fechar a aposta de forma positiva e aceitar a minha aposta dos 2 pontos, ele diz quero. Caso contrário, ele diz não quero e me paga apenas metade da aposta, que seria 1 ponto. Aí ele vai me pagar 1 ponto no caso. Certo? As outras possibilidades que existem para o adversário são as seguintes. Eu posso colocar um envido e ele quiser aumentar a aposta. Nessa situação, ele vai chamar real envido. A partir deste momento, a aposta deixa de valer 2 pontos e passa a valer 5 pontos. Certo? Ainda existe uma possibilidade de réplica pela parte da pessoa. No caso, eu botei o envido, ele replicou com o real envido. Se eu quiser apenas fechar a aposta dos 5 tentos, eu falo novamente, ou quero ou não quero, ou ainda posso aumentar mais a aposta com o falta envido. O falta envido, nesse caso, eu estou apostando tudo que eu tenho. A regra é a seguinte, tá? Se eu tenho os meus 24 tentos ainda, significa que eu estou apostando tudo que falta para mim virar. Nessa situação, eu estaria pagando esses 12 tentos, estaria botando esses 12 tentos em aposta, tá? Para o caso de o jogo já estar numa situação onde eu já houvesse pagado a vira e, por exemplo, mais um tento, certo? Se o jogo estivesse nessa situação e eu quisesse levar ele até o real envido, eu apostaria os 11 tentos restantes para me ganhar. Então aqui nesse caso, pessoal, a gente vai fazer uma jogada de simulação, tá? Para vocês entenderem um pouco do que a gente explicou. Nessa situação aqui, como eu expliquei, embaralhei, tá? Vou dar 3 cartas para cada jogador, tá? E largarei meu baralho no lado direito. Tá? O que significa que quem inicia a jogada é o meu adversário, como eu dei as cartas, certo? Envido. Nessa situação, ele colocou o envido, então, como eu expliquei, eu tenho a opção de fechar com quero ou não quero, tá? E aí eu vou ter que somar meus pontos. No caso aqui, eu vou dizer quero, tá? Fechar a aposta. E ele vai ter que cantar, então, os pontos dele. 23. 29. Nessa situação, ele cantou os 23 pontos. Eu tenho uma soma de 29 pontos, tá? O que significa, então, que eu teria ganho a aposta dos pontos. Com isso, então, eu ganhei os 2 tentos que eu expliquei anteriormente. O meu adversário, então, faz o pagamento dos 2 tentos, tá? E eu deixo eles ao lado adverso dos tentos que eu estou pagando. Então, pessoal, dando sequência, tá? Após ali a questão da pontuação do envido que vocês viram na nossa simulação, tá? O jogo não se acaba. Ele tem a continuidade, tá? Como eu falei anteriormente, a gente deu 3 cartas para cada um, tá? O jogo vai seguir da seguinte forma. Como eu disse lá, o baralho está aqui, o meu adversário iniciará o jogo, tá? Onde ele vai fazer o quê? Jogar uma carta na mesa. O jogo,
ele segue a seguinte regra, é uma melhor de 3. Como temos 3 cartas, uma melhor de 3. Se acaso o meu adversário jogar a primeira carta e eu ganhar, certo? Eu retorno com uma segunda carta e obrigatoriamente, para dar continuidade no jogo, ele terá que ganhar da minha carta. Aí nós decidiremos na última, na terceira carta no caso. Se acaso ele jogar e eu não tiver para ganhar, tá? Ele irá ganhar a primeira, ele irá retornar e eu terei que obrigatoriamente matar a segunda carta dele para levar para a última. Então a regra serve para os dois lados, independente de quem inicie jogando, tá? A gente vai novamente daí na sequência fazer uma simulação para mostrar, tá, essa questão da continuidade do jogo e da jogada das cartas. Então o meu adversário, como eu expliquei, jogou a primeira carta dele, tá? Eu tenho que definir entre as minhas 3 cartas se eu mato ou não a dele, tá? Nesse caso, tá, eu vou matar com o 3 de copas, tá? E eu tenho 2 opções de jogada agora, tá? Eu tenho que retornar, como eu ganhei, como eu expliquei anteriormente, ganhei, eu dou sequência no jogo, certo? Então eu vou jogar minha segunda carta e obrigatoriamente, para dar continuidade no jogo, ele terá que ganhar. Nessa situação ele ganhou do 11, jogou 2 de ouro, ele tem que retornar para a terceira jogada, ou então nessa situação aqui ele poderia fazer uma aposta que a gente vai explicar, né, no próximo takezinho aí, a respeito da aposta do truco. Nessa situação a gente vai fazer só a simulação de jogada de cartas, então ele vai retornar com a terceira carta dele, tá? Nessa situação aqui, se ele apenas jogasse, eu também poderia fazer a aposta do truco, que a gente vai explicar, ou então simplesmente jogar a minha carta. Nesse caso, como dá para ver, ele jogou a primeira, eu matei com o 3. Eu joguei a segunda, ele retornou com o 2 e matou a minha segunda carta. Na terceira carta, ele jogou um 7 de espada, que é aquele que a gente explicou lá no início do jogo, que é uma das 4 que não se pardam. E nesse caso eu tinha um 6 de copas, tá? Ele ganhou, pois ele ganhou 2 das 3 jogadas. Agora eu não sei mais parar. Então, para esclarecer, tá, uma situação para vocês, como a gente havia já explicado anteriormente a questão dos pontos, tá? Que ele havia posto o envido e eu havia fechado a aposta, tá? Realmente ele havia cantado 23 e aqui estão os 23 pontos dele, tá? E eu cantei os 29, o 6 e o 3, tá? Obrigatoriamente, tá? No final do jogo tem que mostrar os pontos. No meu caso, eu tenho que mostrar os pontos. Eu havia ganho com os 29. Se acaso, na minha última carta, eu não jogasse ela, ou virasse, ou fosse para o baralho, levasse a carta para o baralho, tá? Automaticamente, aqueles 2 tentos que eu tinha ganho dos pontos, eu teria que devolver. É sempre obrigatório mostrar a pontuação no caso de ter ganho. Então, pessoal, dando continuidade na explicação, tá? Como eu falei anteriormente, na nossa simulação a gente ia explicar a questão da aposta do truco, tá? Que é onde faz o fechamento do jogo, no caso. Como eu disse, primeiro passo, a pontuação. Nesse caso aqui, vamos supor que a gente já tivesse chamado os pontos, já tivesse feito o fechamento dos pontos, cantado eles, a gente iria dar sequência para o jogo, tá? Nesse caso, tá? Vamos supor que eu iniciasse o jogo. Eu joguei um 12, tá? O meu adversário tem que jogar uma das cartas dele. Ele jogou. Nesse caso, ele perdeu a primeira, tá? Com isso, eu tenho que retornar jogando a minha segunda carta. Eu vou jogar minha segunda carta, como eu já expliquei. Então, eu vou retornar jogando a minha segunda carta, tá? Como a gente já explicou, nessa situação, ele é obrigado a ganhar a segunda para dar continuidade no jogo, tá? Então, meu adversário jogou. Ele jogou um 11, matou o meu 10, tá? Neste momento, tá? É que tu decide a questão da aposta do truco, tá? Nesse caso aqui, vamos supor que ele quisesse botar o jogo, quisesse apostar. Ele chamaria truco e me deixaria então definir com aquelas palavras quero ou não quero, tá?
Mas vamos supor então que ele jogasse a carta dele, apenas abrisse ela, tá? Nesse momento então ele deixou para que eu avalie a situação e eu então faça ou não a aposta, tá? Então nesse caso aqui eu analisei as minhas cartas e eu acho que eu posso ganhar dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar truco. A partir desse momento eu deixo para que ele defina e faça o fechamento com aquelas palavras que a gente já especificou, o quero ou não quero, tá? Acaso ele dissesse quero, neste momento ele aceitou a minha aposta de 2 pontos, tá? Com isso então basta com que eu abra a minha última carta. Abri a minha última carta, tá? É maior que a dele, como eu já expliquei, é uma melhor de 3. Eu ganhei a primeira, ele ganhou a segunda, a terceira eu ganhei. Nessa situação, então, novamente, ele vai pegar os 2 pontos que foi apostado na jogada e me pagar. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma explicação, tá? A respeito das variações de apostas e o aumento de apostas para a questão do truco que a gente vinha explicando, tá? A gente vai dar sequência com aquela jogada anterior, tá? Como eu expliquei anteriormente, foi seguindo a sequência, cada um jogou a sua carta. O meu adversário jogou a sua última carta, que eram 2. E abriu a opção para que eu botasse então o jogo, ou apostasse algo, tá? Nessa situação, vamos supor que eu botasse o truco, tá? E ele quisesse aumentar a aposta. Aumentar de 2 pontos para 3 pontos. O que ele faria então nessa situação seria dizer quero e retruco. Com o fechamento do quero e o retruco que ele chamou, ele está aumentando a aposta para 3 tentos. A partir deste momento, ele abre a proposta para mim, para que ou eu possa aumentar ainda mais, ou simplesmente fechar. Tá? Se eu disser simplesmente quero, eu estou fechando a aposta de 3 tentos que ele fez. Tá? Caso eu queira aumentar ainda mais a proposta, eu vou falar então quero e vale 4. A partir deste momento, eu aumentei a aposta para 4 tentos e passei a proposta para ele. Ele irá decidir, com as palavras quero ou não quero, se quer ou não apostar comigo esses 4 tentos. Caso ele diga quero e a aposta for fechada, nessa situação que as 3 cartas dele já estão jogadas, basta que eu jogue a minha última carta, certo? E com isso, então, eu estaria ganhando o 3 em cima do 2, certo? Ele teria que pegar os 4 pontos que foram apostados e me pagar. Bom, então, pessoal, a gente gostaria de agradecer, tá? A nossa prefeitura, a nossa Secretaria de Cultura ali pelo incentivo e pela ajuda para que a gente fizesse esse curso, tá? A gente tentou fazer um compilado com o máximo possível de informações, tá? A respeito desse jogo. Ele é um jogo meio complexo, tá? A gente tentou tirar algumas informações mais básicas, tá? Para dar acesso para todos. Caso alguém queira informações um pouco mais detalhadas, no site do MTG a gente tem um livro próprio para isso, tá? Com as regras do truco. Tá? As nossas redes sociais, a gente vai postar isso no meu Instagram. E lá qualquer pessoa que precisar, tirar alguma dúvida, quiser alguma informação, basta me chamar lá, tá? A gente vai postar, como eu já informei anteriormente, o próprio material lá em forma de arquivo de PowerPoint ou Word, enfim, com todo esse material que a gente fez, tá? E lá vocês vão poder ler um pouco também, entender talvez um pouco melhor, tá? Se acaso não tenha ficado bem claro. Mas qualquer coisa é só chamar a gente lá e a gente tira qualquer dúvida e faz tudo que for ao nosso alcance, certo, pessoal? Muito obrigado, agradecemos muito.